estamos estudando sobre, ou melhor, nós vamos iniciar um projeto de evangelização na igreja, evangelismo, e nós queremos que toda igreja esteja em uma base, amém? Nós já estamos no terceiro estudo, numa base a base da salvação, né? Nós falamos sobre como é a necessidade, ou qual é a necessidade de uma pessoa ser salva. Nós sabemos claramente, nós vimos como é que uma pessoa ela tem, né, a base da salvação. Para ser salvo, o que é preciso? É preciso fé. Fé em quem? No sacrifício de Jesus. Então, para que uma pessoa ela acesse a salvação gloriosa de Deus, ela precisa de fé no sacrifício de Jesus, e através da fé no sacrifício de Jesus a pessoa é salva. Então a salvação, ela basicamente se dá nesse estalo, nesse ponto, tá? Depois é óbvio que tem a caminhada com Cristo, mas o ponto inicial é fé, e sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, nós chegamos num ponto aqui onde a igreja entra. Por quê? Para que uma pessoa tenha fé, a fé ela vem por quê? Ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? E ouvir a palavra de Deus. Então, se a pessoa não ouve a palavra de Deus, ela não vai ter fé. A fé, ela não vai conseguir se lançar para a salvação. Existem vários modos, né, da pessoa ser alcançada por essa graça de Deus, mas basicamente ela tem que ouvir. Se não ouvir, não tem como responder. Amém? Então, tirando alguns pontos muito especificadamente, nós temos a responsabilidade direta de ministrar e de levar salvação para as pessoas. Ou seja, quase todas as pessoas serão alcançadas pela ministração da palavra da nossa boca. Não vai ser anjo, não vai ser Jesus descendo. Por que eu digo muito especificadamente? Porque o apóstolo Paulo, ele foi alcançado por uma ministração de quem? Do próprio Jesus. Jesus aparece para Paulo e ele tem uma visão. Então, nesse caso específico, porque Paulo era um grande perseguidor da igreja cristã. Imagina, vão pregar para Paulo, Paulo mata a pessoa. Então, o próprio Jesus se manifestou, mas depois a base ainda ele teve que ouvir dos outros apóstolos de Jesus a respeito da salvação, mas o próprio Jesus manifestou para ele. Nós temos exemplos, ou melhor, testemunhos, e testemunhos estão baseados na palavra da pessoa. Testemunho de pastores em país onde o muçulmano é radical, né? Na verdade o islamismo radical é tão grande que as pessoas são perseguidas, o evangelho não pode ser pregado. Então nós temos testemunho de alguns homens de Deus nessas regiões que testemunham que foram alcançados pelo próprio Senhor Jesus, que o próprio Senhor Jesus manifestou para eles e falou da salvação para eles, revelação a respeito da palavra. Então nós cremos também nesse testemunho, mas a responsabilidade de salvação para as pessoas é nós que devemos levar, amém? Nós que vamos pregar, e a partir dessa pregação a pessoa tem a oportunidade de ativar a salvação, amém? Então, baseado nisso, nós estamos entendendo primeiro essa responsabilidade, e depois entendendo sobre o processo da salvação. E hoje nós estamos falando sobre a santificação em Cristo, uma consequência da salvação. Nós vimos, deixa eu voltar aqui rapidinho para os irmãos, não vamos entrar, mas são pontos que nós vimos sobre o processo de salvação. O processo da salvação na vida do crente se dá em 3 aspectos: justificação, regeneração e santificação. Tá? Esses são os 3 aspectos que dá. Justificação, a pessoa passa a ser justo, tá? Diante de Deus, ela passa a ser agora, tem uma identidade diferente, então passamos a ser justos diante de Deus depois da salvação. Regeneração, uma pessoa que nasce de novo, baseado em João 3, capítulo 3, João capítulo 3, Nicodemos pergunta para Jesus, como pode alguém alcançar o reino de Deus? Aí Jesus fala, ele se tem que nascer de novo, se não nascer de novo, não tem como alcançar o reino de Deus. Como o homem vai nascer de novo? Entrando no velho, já no ventre da mãe para voltar a nascer? Não é assim. Nascer da água e do Espírito, ou seja, entender, aceitar a palavra de Deus e assim regenera, se torna uma nova criatura em Cristo Jesus, amém? E hoje nós estamos no ponto da santificação. Então nós vamos falar o processo na vida do crente no aspecto da santificação. Como é que isso acontece, como que se deve e como que nós podemos trabalhar isso e ajudar as pessoas a alcançar essa graça da santificação. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Então nós precisamos entender isso. Se nós somos crentes, nós precisamos de santificação para que nós possamos caminhar com Deus, amém? Então nós vamos lá, pular aqui logo.
Amém. É isso. Romanos capítulo 8, versículo de número 29. Os irmãos que tem aí, pode abrir, por favor. E eu queria pedir a alguém que lesse bem rapidamente para a gente Romanos capítulo 8, verso de número 29. Então, Romanos 8, verso de número 29. Uma consequência da salvação. Amém? Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, Ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém. O foco então aqui é ser imagem de Cristo. Amém? Imagem de Cristo. Romanos capítulo 8, versículo 29. Então vamos lá. A consequência da salvação, a santificação, é o processo pelo qual o crente se afasta do pecado. Se afasta do pecado para viver uma vida inteiramente consagrada a Deus, desenvolvendo nele a imagem de Cristo. Não é isso? Cristo é a nossa referência. Então, o que nós vamos fazer agora que nós estamos em Cristo? Nós vamos viver uma vida para sermos mais parecidos com Ele. Então, o processo de santificação é esse. É uma vida que vai separando do mundo. Nós vamos deixando a velha natureza, nós vamos deixando tudo. Não a velha natureza, porque ela já tem que ter ficado para trás, mas nós vamos deixando as práticas da velha natureza, vamos moldando a nossa vida de acordo com o exemplo supremo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos olhar para os ensinamentos de Jesus e a nossa vida vai sendo o que? Lapidada. Tem um hino que a gente canta na igreja, né? Lapidação, chamado lapidação. Eu quero ser, como é que é a parte lá? Deixa eu lembrar aqui. Quero ser... Vamos lá. Eu quero ser lapidado por tuas mãos. Amém. Eu quero ser lapidado por suas mãos. O processo de santificação é basicamente lapidação. É nós abandonarmos as velhas práticas e nós alinharmos com o ensinamento básico do nosso Senhor Jesus Cristo. Viver uma vida separada e totalmente, integralmente consagrada a Deus. O que muita gente se perde aqui? Porque pensando que nós já tivemos um estudo aqui onde nós falamos sobre alguns entendimentos errados do que é ser cristão, do que é santificação, do que é ser separado do mundo. Ser separado do mundo não é a gente ir para uma caverna se esconder. Já houve um período onde a igreja entendia isso. Os monges lá separavam mesmo da comunidade e ia para uma caverna, não é bem uma caverna, mas para um templo isolado, porque lá não tinha contato com o mundo, então lá era o processo de santificação. Não é isso. O exemplo de Jesus estava onde? Festa de casamento, Jesus estava lá. Não era culto não, é festa de casamento, Jesus estava lá. Jesus tinha a festa da Páscoa, as festas dos judeus, Jesus estava lá. Então, nós temos que entender de que essa separação e consagração ali, a vida inteiramente ao Senhor, continua trabalhando, mas lá no trabalho você continua manifestando agora um novo posicionamento de cristão, onde as palavras já são diferentes, onde o posicionamento é diferente, se fazia coisa errada não faz mais. Então, nós vamos sendo lapidados, separados para o Senhor, tendo quem como referência? Sempre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Ele é o ponto que nós temos que olhar para Ele e procurar imitar. Então, o convite dele é o quê? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e depois de negar a si mesmo, tome a sua cruz e faz o quê? E siga-me. Esse é o convite de Jesus. Então, se nós queremos uma vida de santificação, o exemplo é seguir a Jesus, para que nós sejamos então transformados à imagem de Cristo Jesus. Então, o propósito na vida de todos aqueles que aceitam Jesus, depois do processo de justificação e depois do processo de regeneração, é a santificação. A santificação, ela não é um trabalho que é concluído aqui, não. É um processo dia após dia na nossa vida. Então, nós precisamos entender, um pastor amigo nosso, que ele fala assim: amanhã mais santo do que hoje. Então, essa é a filosofia de vida do cristão. Amanhã mais santo do que hoje. Depois de amanhã, mais do que amanhã. E assim por diante, o nível só vai aumentando de glória em glória. Amém? Então, essa vida consagrada inteiramente a Deus aqui, irmão, não é virar pastor, não é o levita, não é isso não, tá? A vida consagrada é uma vida de acordo com os ensinamentos de Cristo, onde o cristão já vai abandonando tudo que é tipo de prática. É uma vida de consagração, uma vida que você determina agora: se for para contrariar Deus, eu não quero mais. Mas nós continuamos no trabalho, nós continuamos no meio dos nossos negócios, empresários, tudo
desde que seja algo lícito, nós podemos continuar perfeitamente. Agora, todas as nossas práticas têm que ser de acordo com os ensinamentos de Jesus. Tem um livro, eu acho, se eu não me engano a memória, se eu não me falha a memória, tem um livro que diz assim, o que Jesus faria no meu lugar, alguma coisa assim do gênero. Ou seja, se fosse Jesus, o que ele faria? Então, a minha atitude deve ser sempre essa. Se fosse Jesus no meu lugar, o que ele faria? Se fosse Jesus no trabalho, quando alguém me irrita, o que Jesus faria? Então, essa ideologia, essa mentalidade é que vai nos garantir uma vida semelhante à imagem de Cristo. E é esse o propósito que Deus quer trabalhar em nós, amém? Então, nesse sentido, estamos firmados em Cristo e os pecados não têm mais lugar em nossas vidas. Olha, 1 João capítulo 3, verso de número 6. Por favor, 1 João capítulo 3, verso de número 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Continua. Filhinhos, não deixeis homem alguns vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo. Parou? Você prestou atenção nisso aí? Aquele que comete pecado é do diabo. Agora nós vamos entender uma coisa aqui. O que é esse cometer pecado? É o viver uma vida na prática do pecado, tá? Porque depois, ou melhor, antes desse texto, 1 João capítulo de número 2, ele vai falar: filhinho, essas coisas vos escrevo para que vocês não pequem. Se pecar, lembre que vocês têm um advogado. Então temos que entender esse versículo agora como aquele que vive na prática do pecado, ele é do diabo. Então, olha que forte essa palavra. Então todo cristão, ele não pode viver na prática do pecado. Se tem um pecado contínuo, se a pessoa peca e continua pecando deliberadamente, não há um posicionamento contra o pecado, esse não é cristão, esse é do diabo. A palavra diz bem claro. Então quando nós formos confrontados com algo do gênero, o que nós temos que fazer? Nos arrepender, converter, pedir misericórdia de Deus, porque Jesus, o advogado, está disposto a nos perdoar, mas nós precisamos abandonar a prática do pecado. Então todos aqueles que vivem pecando, que vivem no pecado, é filho do diabo. Então nós precisamos entender isso. Tudo que é pecado, se nós estivermos nessa linha, nós estamos numa linha de condenação. Agora, aquele que pratica justiça, aquele que busca as coisas de Deus, o justo, esse também é justo, esse também é filho de Deus, tem intimidade com Deus, está envolvido nas coisas de Deus. Amém? Então, entendendo esse versículo dessa maneira. João 3 e o verso 6, então, só destacando de novo, por favor, o verso 6. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer Amém. que peca não o viu e nem o conheceu. Então, aquele que permanece nele, nós estamos falando de santificação, de separado, não peca. Não peca, não vive nessa prática contínua do pecado. Tá? O pecado na vida de um cristão, ele deve ser considerado como um acidente de percurso. Então, nós estamos caminhando e de repente a gente cometeu um pecado. A gente tem que, na hora, irmão, nós temos que buscar arrependimento no Senhor. O que é buscar arrependimento? É a oração para que o nosso coração realmente tenha um temor a Deus e haja uma rejeição para aquela prática. Para não, isso não condiz com a minha nova vida em Cristo agora. E a partir desse momento, então, um reposicionamento, um perdão, aceitar o perdão de Deus, o Senhor nos perdoa, e avançarmos numa vida na luta contra o pecado. O que muitas pessoas fazem? Peca, aí até se arrepende e tal, mas depois volta a cometer o pecado. Aí chega uma hora e fala: eu não consigo mesmo, a carne é fraca, então eu não vou conseguir mesmo, eu estou entregue. Não, nós precisamos focar em Cristo e entender de que não somos chamados para viver de pecado em pecado, não, nós somos chamados para viver de glória em glória, de vitória em vitória. Então nós sim temos autoridade, poder e a presença do Espírito Santo para nos ajudar a combater todo o pecado. Amém? Então nós vimos aí de que o propósito do Senhor, esse processo da salvação é um processo, ou seja, é contínuo, cabe a nós e nós temos que lutar por ele, a santificação, a separação, a não prática mais do pecado. Irmãos, e o nível vai aumentando de tal forma de que quando a gente começa a compreender isso, a gente vai pegando cada estalo de coisa assim, que fala: meu Deus, eu nem sabia que isso era pecado, e agora o Senhor está trazendo essa revelação no meu coração, e a gente vai se posicionando. Tem um episódio no
se não me engano, no segundo livro de Samuel, depois eu posso procurar para os irmãos, que o profeta Samuel, ele está transmitindo uma mensagem para o povo, e de repente o povo começa a implorar para que ele não deixe de orar por eles. Aí sabe o que o profeta Samuel vira para eles? Fala desse jeito assim, ó: longe de mim pecar contra Deus em não orar por vocês. Você entendeu isso aqui? Olha o nível de intimidade de Samuel, de que não orar para o povo de Israel, é óbvio que isso tem a ver com a função dele, mas não orar para o povo de Israel era um pecado contra Deus. Então, o desenvolvimento de relacionamento com Deus vai nos levando para níveis onde até não cumprir alguns propósitos que o Senhor nos determinou se torna pecado, tá? E é muito importante isso. Muito importante isso. O Espírito Santo tem soprado nos meus ouvidos recentemente a respeito dos pecados, daquilo que a gente não faz, porque é muito comum a gente lembrar de pecado quando a gente mente, a gente rouba ou a gente faz qualquer coisa, mas existem também os pecados de omissão. Você devia fazer e não fez, você tem o dom para fazer e não faz, você pode ajudar e não ajuda, então isso também é pecado contra Deus. Se Deus te deu, você deve fazer. Então existe o pecado por omissão. A mulher que é casada, que desonra o marido, ela está pecando porque não está honrando o compromisso. A mesma coisa o marido com a esposa. Então, até se você tem um dever. Qual é o dever do filho? Obedecer o pai. Se ele desobedece, ele está pecando. O dever do pai é não irritar os filhos. Se ele irrita os filhos, ele está pecando. Então, o dever do marido, o dever da mulher. E aí a gente vai vendo os níveis pelos quais o Senhor está nos chamando. Então, até as nossas responsabilidades, quando a gente não pratica elas, a gente está pecando contra Deus. Amém? Então o nível de santificação vai nos aproximando de Deus, e a gente começa a ter uma visão afiada e uma luta mais constante. Quanto mais a gente quer, mais a gente busca, mais a gente precisa, e mais o Senhor vai nos dando, que é essa autoridade, essa força, esse poder para a gente continuar nesse processo de santificação. Amém? Você citou aí, está em 1 Samuel 12. 1 Samuel 12, 23. Longe de mim pecar contra o Senhor em não orar por vocês. Olha para isso. Então é muito forte. Amém? Então vamos lá. O segundo ponto, então, nós já vamos falar sobre sobre a consequência, e sobre a santificação. Consequência de salvação e santificação. Ela é um processo de cooperação entre o crente e o Espírito Santo, que se inicia no momento da justificação do salvo. Isto é, Deus vê o crente como santo, uma nova criatura agora, mas ainda, o crente, ele precisa, de ser aperfeiçoado. Vamos ler em Efésios capítulo 4, verso número 12. Efésios 4, verso número 12. Quem encontrar, por favor. Com o propósito de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Amém? Então, o processo de salvação, ele se dá por vontade de Deus. O processo de santificação, ele se dá por vontade de Deus, querendo o quê? O aperfeiçoamento dos santos. Para quê? Para a obra e ministério, para edificar o corpo de Cristo. Então, para que nós manifestemos, e é disso que estamos falando, manifestemos claramente o propósito de Deus. Então, a igreja edificada, o processo de santificação, nós vamos manifestando a glória de Deus. Deus vê o crente como santo, ainda que a santidade dele precise ser aperfeiçoada, é isso que nós vimos aqui, mas Deus já nos vê como santo. Amém? Então, quando nós olhamos para a palavra de Deus, Deus está olhando para nós, Deus já não nos vê mais como pecadores. E há outras referências na palavra de Deus que vai dizendo que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Se nós éramos, quer dizer que não somos mais. Então existe uma diferença entre alguém que é santo e comete pecado, ou seja, tem alguns acidente de percurso. Nós usamos também o termo cair, mas essa pessoa ela é santa. E agora existe o pecador. O pecador é aquele que comete pecado e continua cometendo pecado, e deliberadamente comete pecado e não está se importando com o santo de Israel, com o nosso Deus.
Então agora o cristão não, quando aceita Jesus, ele deixa a identidade de pecador, e agora ele assume a identidade de santo. Então ele passa a ser santo diante de Deus, ele passa a ser separado do mundo, agora é um povo eleito, né? O apóstolo Pedro acho que vai falar que ele é o sacerdócio real, o povo eleito. Antes não era nem povo, hoje somos povos e povos santos, geração santa, povo eleito de Deus. Então nós temos uma identidade, nós já não somos mais pecadores, nós somos agora filhos de Deus e gerados no Espírito Santo, e o processo de santificação vem acontecendo na nossa vida com a ajuda do Espírito Santo, um aperfeiçoamento da nossa vida para que nós possamos manifestar a glória do corpo de Cristo. Amém? Então todo esse processo, ele é necessário, ele é essencial, ele acontece com a ajuda do Espírito Santo para que nós possamos desenvolver. No processo da conversão, a santificação é outorgada ao cristão porque Deus o vê santo, separado e amado por Ele, o nosso Pai. Colossenses capítulo 3, o verso número 12. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, benignidade, humildade, mansidão, longanimidade. Amém. Um conselho do apóstolo Paulo aos irmãos em Colossenses, mas a referência que, ou a ênfase que nós vamos dar aqui é a quem o Senhor nos fez. Pode ler de novo, por favor, só um iniciozinho aí, a parte A. Revestivos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Amém. Isso aí. Revestivos, ou seja, depois ele vai passar quais são os revestimentos que nós precisamos. Mas ele está nos dando identidade. Então, revestivos como alguém que é. Não é como alguém que é um pecador, como alguém que é santo, que é eleito de Deus. Então, revestimos, tenha esse posicionamento, entendendo quem você é. E quando nós entendemos quem nós somos, irmãos, as coisas ficam diferentes. Tá? Quando entendemos verdadeiramente quem nós somos, a atitude ela passa a ser diferente. E é isso que nós precisamos entender. O que Deus nos fez? Deus nos fez criatura nova. Deus nos fez novo. Nós nascemos de novo, regenerados, nascidos de novo em Cristo Jesus. Então não é um pecador que Deus fez um conserto nele, não. É um pecador que morreu para o mundo e agora viveu uma nova criatura. Então quando Deus olha, não olha para aquela pessoa, irmão Sueli, que viveu cometendo pecado na adolescência, na juventude, não. Deus olha para aquela pessoa que se arrependeu e nasceu naquele momento. E aquela vida para trás já não é mais colocada diante de Deus. Então Deus vê dali para frente. Deus ele agora nos trata dessa identidade nova que nós temos diante dele. Não quer dizer que tudo que nós fizemos para trás não vai ter consequência. Muitas coisas têm consequência. Imagina uma pessoa que usou drogas ou cometeu vários tipos de crime a vida inteira, depois aceita Cristo. Deus não vê ele como um criminoso, mas existe as leis do mundo e existe ainda a própria lei da natureza, que a gente chama, né, de semeadura, naquela que você colhe o que você plantou, que essa pessoa vai ter consequências na vida a respeito de muitas coisas que ele fez. Embora a misericórdia de Deus ainda livre de muita coisa ainda, mas essa pessoa pode colher. Agora, diante de Deus, essa pessoa agora, ela é justa, é um santo, é uma pessoa que nasceu separada do mundo agora, e Deus está obrando nela uma grande obra. Agora, não é um processo que ele acontece e fica determinado no resto da vida, não, é um processo que está contínuo na nossa vida, e ele só vai acabar quando Cristo voltar e nos buscar. Se nós estivermos seguindo no processo de santificação, nós vamos ganhar o galardão, a coroa da vida, nós vamos ganhar sim essa identidade de santos em Cristo Jesus para toda a vida. Agora, se nós não estivermos firmes no Senhor Jesus, nós vamos perder essa graça tão maravilhosa da salvação. Então, quando nós entendemos isso aqui, nós vamos vendo que Deus ele nos fez novo, Deus nos fez santo, Deus ele nos deu uma identidade poderosa e maravilhosa. Amém? Amém. Então é isso que nós entendemos. Então, nesse sentido, estamos firmados em Cristo e o pecado não tem mais lugar em nossas vidas, né? Como nós já lemos em 1 João capítulo 3 e o verso de número 6. Amém? Esclarecido esse primeiro ponto aqui? Amém. Glória a Deus. Então, uma consequência da salvação, ela é dada, né, essa santificação ela é dada por Jesus como uma consequência, nós ganhamos essa identidade. Agora o processo continua e há uma necessidade de um esforço da nossa parte. E é isso que nós vamos ver agora. Queria pedir que você abrisse em Hebreus capítulo 12, o verso de número 4. Isso tudo no Novo Testamento, amém? Hebreus capítulo 12, o verso de número
14, 4 não, 14. Hebreus 12, 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Vamos atentar para a parte do conselho. Quando eu digo para você assim, seguir, o que é que eu estou dizendo? A responsabilidade é de quem? É nossa. Seguir a paz com todos e a santificação. Não vamos focar na paz com todos aqui, porque é muito difícil. Então, brincadeira, não é o propósito hoje, tá? Não é o propósito. Então, seguir a santificação. A responsabilidade aqui é de quem? É do Espírito Santo ou é nossa? É nossa. É de quem está recebendo o conselho. O conselho aqui é o que? O escritor aos Hebreus. Por que o escritor aos Hebreus? Porque ainda não chegaram num consenso, ou não chegamos, né? Os estudiosos da palavra de Deus não chegaram a um consenso ainda quem escreveu os Hebreus. A carta aos Hebreus. Então é o escritor, é um livro sagrado, tem os princípios da palavra de Deus, mas não chegaram à conclusão. Uns acham que é Paulo, outros acham que é algum discípulo de Paulo, outros acham, mas não temos ainda uma definição clara. Então nós vamos para o escritor, né? Então a definição mais certa é essa. O escritor aos Hebreus nos dá esse conselho. E o conselho é o que? Uma responsabilidade colocada sobre os nossos ombros. Então, o mesmo passo que nós recebemos dessa graça de Deus, de sermos chamados justos, de sermos separados por Deus, quando nós o aceitamos, somos separados, inicia-se um processo de salvação, de santificação, e nós temos responsabilidade nele. Então, esse conselho, a santificação, através desse versículo aqui, nós entendemos de que é responsabilidade nossa, e não unicamente do Espírito Santo trabalhando na nossa vida. O Espírito Santo faz o que, irmãos? Ele nos alerta, ele nos desperta, ele nos constrange, mas é nós que temos que responder. O Espírito Santo não faz pela gente. O Espírito Santo vai trazer um constrangimento, vai nos acordar de madrugada, e tem muita gente que acha que é o demônio que está perturbando ele na madrugada, e às vezes é o Espírito Santo despertando. Irmãos, às vezes é o Espírito Santo despertando para poder orar por alguém. Você começou do nada a lembrar do nome de uma pessoa, e aquele nome não sai da cabeça, e você não sabe o que está acontecendo. Às vezes é o Espírito Santo que está fazendo orar. Olha um testemunho, muito rápido. Um grupo de jovens, de irmãos, né, orando. Isso é um testemunho, não tem identidade aqui específica, mas um grupo de jovens orando, irmãos, né, orando, e de repente sopra o nome de alguém. Olha, vamos orar por alguém, mas ninguém conhece ninguém com aquele nome, e eles começam a orar, e de uma forma muito intensa entram numa guerra de oração. Amém, passou. Depois de alguns anos, veio um missionário na igreja, e esse missionário veio, ele dando testemunho, e quando ele dando testemunho, o Espírito Santo fez a conexão. Esse missionário, naquela altura, naquela data, estava preso em um país por causa da pregação do evangelho. Ele tinha sido colocado numa cela muito fria, nevava à noite, e essa cela era aberta, que era de propósito para que a pessoa ficasse presa lá e morresse congelada. E ele passou a noite inteira, e ele fala que durante o anoitecer ele foi sentir uma presença de alguém muito quente que sentou do lado dele, e ele passou a noite inteira super aquecido, e o frio, o gelo não fez dano algum à vida dele. Então o Espírito Santo trouxe a conexão naquela igreja, de que aquela intercessão, sem eles saberem da causa, sem nada, era uma intercessão para esse missionário que estava passando por essa situação. Então, o poder do Espírito Santo agindo, mas se aqueles cristãos não quisessem orar, eles poderiam. O Espírito Santo não obriga ninguém a orar, às vezes constrange. Quanto mais intimidade a gente tem com o Espírito Santo, mais ele vai nos apertar. É como se ele estivesse gritando: ei, você é meu filho, você é meu servo, vem cá, eu estou precisando de uma grande obra que eu quero que você faça. Então ele vai nos constranger, ele vai apertar o coração. Tem pessoas que sentem dor mesmo, que precisa correr logo, dobrar o joelho e começar a interceder, porque o Espírito Santo está ali. É como se ele estivesse clamando para que a gente tivesse uma atitude, mas ele não obriga. Tá? A pessoa consegue resistir ao Espírito Santo, consegue deixar de lado, consegue negligenciar a ação do Espírito Santo. Então, assim também no processo de santificação. O Espírito Santo vai nos despertar, mas a responsabilidade é nossa. É nós que devemos buscar essa santificação diária, essa comunhão com Deus, comunhão com o Espírito Santo. E quanto mais íntimo o Espírito Santo, mais inimigo do pecado e da carne a gente fica. Amém?
Então vamos lá. Outro ponto está em Romanos, capítulo número 7, versículo 14 e 21. Queria pedir que alguém abrisse, por favor, e lesse. Que bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, porém, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Agora 21. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Amém. Esse texto aí, não vamos aprofundar muito, mas é um texto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele está fazendo uma declaração a respeito do velho homem que ainda habita dentro do apóstolo Paulo. Amém? Apóstolo Paulo que diz assim, olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Ele está declarando nesse texto de que o velho homem ainda está ali querendo tomar o controle e ter as ações erradas ainda. Então aquele homem que entendeu a mensagem de Cristo, que sujeitou a mensagem de Cristo, que está vivendo uma intimidade com Cristo, ele está sofrendo tentações na carne, e que se ele ceder, ele vai voltar para a prática do pecado novamente. Então ele está fazendo essas declarações. O versículo de número 21 de novo, por favor. Assim encontro esta lei. Quando quero fazer o bem, o mal reside em mim. Ok. E aí ele traz a última declaração aí que nós lemos, ele traz a declaração de quê? De que pelo velho homem, ele mesmo querendo fazer o bem, o velho homem vai insistir para poder fazer o mal. Ou seja, ele com a consciência, o entendimento para poder praticar o bem, a santificação, seguir a Cristo, o velho homem ainda está querendo tomar o controle e fazer as coisas erradas. Então isso nos traz mais uma responsabilidade aqui, a responsabilidade de entender de que essa natureza pecaminosa que ainda habita em nós, tá? Por mais que nasce de novo a velha criatura, o velho homem morre, ou seja, ele sai de atividade. Se nós dermos lugar, se nós não vigiarmos o Senhor, esse velho homem vai tentar tomar de novo a torre de comando, amém? Então nós precisamos entender isso. Então essa luta que acontece aqui, porque a natureza pecaminosa, ela não se converte. Nós recebemos uma nova mentalidade em Cristo, nós aceitamos Jesus, nós começamos a praticar, mas o velho homem, ou seja, os desejos carnais, eles vão continuar aflorando. Não existe ninguém, irmão, que aceita Jesus e acabou todos os desejos pecaminosos. Não, eles vão, de certa forma, tentar nos arrastar novamente para lá. Um homem que vivia na prostituição, ou a mulher que vivia na prostituição, o indivíduo, ele vai tentar ser arrastado novamente para lá. Vivia em práticas de imoralidades sexuais, vão tentar ser arrastado para lá. Vivia no crime, nas drogas, vai tentar ser arrastado para lá. Então nós precisamos ter um entendimento de que há uma luta, por isso nós temos responsabilidade. A santificação é um entendimento e esse esforço para que nós possamos seguir a Cristo. Então nós precisamos esforçar para isso, tá? Então não é ficar assim, o Senhor que me salvou, Ele que vai me dar resistência contra o pecado. Não, a gente deve inclusive fugir de toda aparência do mal. Para quê? Porque nós queremos. Quem não quer a salvação? Nós queremos. Quem não quer a vida eterna? Nós queremos. Então, se nós queremos, nós devemos então resistir, fugir, ter um esforço para isso. Amém? Então é responsabilidade nossa. E nós vimos aí então o apóstolo Paulo, né, ele dando essas declarações de que o mal ele está tentando de alguma forma. Então a nossa natureza pecaminosa, ela insiste em resistir ao processo de santificação. Ela está tentando todo dia que a gente desiste, que a gente abre mão disso aí, que a gente se entrega novamente para a prática do pecado. Mas a gente sabe o que tem no pecado. O salário do pecado é o quê? Morte. É morte. E nós queremos vida e vida eterna. Os discípulos um dia confrontados com uma palavra de Jesus, porque a palavra de Jesus apertou num tal nível que várias pessoas, ou melhor, todos, né, a multidão toda se afastou de Jesus, porque eles estavam atrás de Jesus por causa da multiplicação dos pães, da cura dos enfermos. É isso que eles queriam, libertação dos espíritos imundos, eles queriam isso. Aí Jesus começou a ministrar o que era necessário para verdadeiramente seguir Ele. E aí quando ele começa a ter esse discurso, eles começam a achar a palavra muito pesada, eles começam a fugir de Jesus. Aí vai saindo um por um, vai saindo todo mundo, só fica os discípulos perto de Jesus. Aí Jesus vira para os discípulos e fala assim: vocês não querem ir também não? Os discípulos viram para Jesus e falam assim: para onde a gente vai? Porque é só em ti que tem palavra de vida eterna. É só através desse discurso, por mais duro que seja, que tem palavra de vida eterna. Se nós queremos vida eterna, nós devemos suportar todas as tentações do mundo e permanecer em Cristo Jesus.
por mais difícil e desafiador que às vezes seja. Nós precisamos permanecer nele, que é só assim nós vamos alcançar a vida eterna em Cristo Jesus. Amém? Deus anela pela santificação dos seus filhos, não por capricho divino, mas porque o pecado nos fere de morte, e o nosso Pai de amor, ele não nos quer ferido. Então, o pecado, ele quer o quê? Nos matar. O pecado é isso. Então, o Deus poderoso, cheio de amor, ele quer nos guardar como filho, mas para nos guardar como filho, o que ele nos dá? Conselho, direção. Então nós precisamos entender isso. Não é simplesmente para agradar a Deus, é para nos proteger, nos livrar da morte, principalmente a morte eterna, e nos alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos essas orientações da parte de Deus, e sem santificação ninguém consegue ver Ele, e não ver o Senhor é o pior fim para qualquer ser humano. Amém? Vamos ao próximo passo, o desafio de sermos santos. O tempo já está correndo, meu Deus. 1 João capítulo 1, verso de número 10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. É isso? É isso mesmo. Por quê? Às vezes achamos que podemos ser continuamente bons e santos. Lembra de todo o processo? Nós precisamos encaixar tudo aqui. Nós temos a responsabilidade, porque sem santificação ninguém vai ver a Deus. Nós temos essa responsabilidade, nós temos a ajuda do Espírito Santo, e nós precisamos de ter o cuidado para a gente não achar que a gente é 100% bom. Porque se a gente ficar com essa visão aí, não, eu sou bom o suficiente, nós estamos muito suscetíveis a cair no pecado. Por quê? Vigiai e orai é o conselho de Jesus. O que Jesus disse? Vigiai e orai. Quando Jesus ele faz essa ministração, ele coloca nessa sequência, o que ele está querendo dizer? A vigilância ela deve vir antes da oração. Nada na Bíblia está por acaso não, tá? Não foram lá só escrevendo por acaso lá e colocando lá não. A gente precisa observar cada vírgula dentro da palavra de Deus. Então a orientação é o que? Vigia e ora. Não é hora para depois vigiar não, porque se nós não estivermos vigilantes, a gente pode cair. Então a gente está orando e não está vigiando, a gente cai. Se a gente está vigiando, aí sim a gente vai orar, porque a gente entende que no processo de vigilância a oração ela é necessária, porque se não for na força do Espírito Santo a gente não consegue, então a gente precisa de orar. Então a vigilância ela é muito importante. Barão zeloso, muito obrigado. Então nós vimos aí de que se dissermos ou se acharmos que não temos pecado, nós fazemos mentiroso. Então, se nós fazemos mentiroso, nós já pecamos, nós já caímos, então está tudo errado. Então, há um desafio em sermos santos. Outra referência, Romanos 7, verso número 15. Nós já lemos 7,14, né? Agora 7,15. O eu que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço, mas o que eu aborreço, isso eu faço. Amém. Então, o foco aqui é nós entendermos de que a meta é sermos continuamente bons e santos. Essa é a meta, essa é a nossa vontade. Mas nós temos que entender que não conseguimos ser sempre. E aí a referência, né, dizendo que a inclinação pelo pecado às vezes nos derruba. E aí, quando isso acontece, que nós devemos nos posicionar. 1 João, capítulo de número 2, o verso de número 1. Quando cometer pecado, lembra que tem um advogado, então corre para cá. Então é um processo de santificação. E por que é importante a gente saber disso? Pastor, isso vai dar legalidade para a gente pecar? Não, muito pelo contrário, porque pecar a gente vai pecar mesmo. Isso vai nos dar um entendimento de que há uma chance mesmo quando a gente cai. Então, estamos firmes no Senhor. De repente aconteceu algo, a gente deve se posicionar e não abrir mão dizendo que não dá para a gente, que não é para nós. Não, nós devemos buscar e aceitar o processo de santificação. Então nós temos lá uma luta ali, um símbolo de uma luta, carne e espírito. Muitas vezes nós queremos viver no espírito, mas a carne também fica ali atrapalhando. Irmão, sabe quando que reflete muito isso aí? É quando a gente está num propósito de jejum, né? Quem faz aqui jejum? Quando a gente está no propósito de jejum, você já viu tanto que a carne deseja tomar um café abençoado de manhã cedo? Isso é um dos exemplos mais... Não é
só esse que é o mais claro, não. Tem um outro também, que é quando a gente está num processo de oração. A gente está num propósito de oração de madrugada e a carne está desejosa de descansar, de dormir. Não quer. Aí às vezes a gente pensando que é só cansaço, não é. É uma luta de espírito e carne, é uma luta espiritual também. Onde nós, pelo nosso entendimento, nós vimos a necessidade e desejamos e queremos. Mas aí a carne está preguiçosa, não quer de nenhum. Irmão, nunca que um café fica tão gostoso quando é dia de jejum. É que nunca fez tanta falta na vida da gente. Irmão, o despertador tocar de madrugada. não, pelo amor de Deus, a gente acorda na madrugada para ir trabalhar, fazer qualquer coisa, mas acordar para orar parece ser o mais difícil do mundo. Então são guerras espirituais que estão sendo travadas e que nós precisamos nos esforçar para vencer. Então, irmãos, a gente fica sem almoço, trabalhando, empolgado no caso do ar, e tal. O dia que vier jejum, irmão, meu Deus do céu, 9h30 da manhã, parece que a gente já almoça já. Mas são umas lutas, são umas guerras, e elas são refletidas, né, de forma muito intensa assim. Então nós precisamos entender de que existe a carne e o Espírito. Outra situação, outro exemplo também, quando às vezes o Espírito Santo nos está orientando, ou o nosso Espírito foi comovido pelo Espírito Santo para poder ajudar alguém, ou dar uma oferta financeira para a igreja, aí do outro lado, não vai fazer isso não, pelo amor de Deus, não dá isso não, isso não é de Deus, é da carne. Principalmente quando é ofertar alguma coisa que a gente gosta. O Espírito Santo já pediu você ofertar algo que você goste, você dá para alguém ou dá para uma pessoa e você olha para aquilo. Eu lembro um dia, irmãos, tinha um jovem na igreja, aí eu tinha um casaco que era tipo um colete com um gorro, assim, né, tinha um capuz. E aí eu ia para a igreja quase todo sábado, eu colocava ele de praxe, né, quase todo sábado. E aí virava, mexia esse jovem, nossa, é bonito, né, seu casaco, legal, né, então, obrigado. Aí outra vez, bonito, né, nossa, eu gostei demais. Aí o Espírito Santo soprou assim, dá para ele. Não, vou dar de jeito nenhum. Brincadeira, irmão, o Espírito Santo soprou isso, graças a Deus eu tirei, entreguei. Mas às vezes o Espírito Santo faz isso, era o que eu gostava. Aí a Michelle olhou para mim, não tô acreditando que você deu o seu corpo. Eu falei assim, deixa ele ser feliz, ele queria. E o Espírito Santo tocou para me dar amém. Eu não sei o que significava para ele, para mim não simbolizava nada. Mas às vezes são coisas mais importantes do que isso, né? E às vezes o Espírito Santo vai soprar no nosso coração para a gente fazer, mas só vai soprar, irmão, se a gente estiver sensível. Se o Espírito Santo já falou um monte de vezes, você não fez, chega uma hora que a gente deixa de lado também. Deixa esse duro de coração para lá, que não tem jeito não. Amém? Então existe uma luta da carne contra o Espírito. Então há uma oposição, um quer fazer a vontade de Deus, o outro não quer de jeito nenhum. Um quer orar, fazer jejum, viver uma vida de jejum e consagração. O outro, irmão, não quer sair de casa sem tomar um café de jeito nenhum. Eu fico até meio lerdo da mente se eu não tomar um café da manhã em casa. Eu fico meio grogue. Mas amém, na força e no entendimento de que nós precisamos de estar constante nessa luta, a gente vai se posicionando. E esse é o nosso desafio. Amém? Amém. Vamos pular aqui um pouquinho para a gente poder concluir em nome de Jesus. Então é exigido um esforço, né, pessoal e dependência contínua do Espírito Santo para sermos santos. Amém? Então olha o exemplo da oração da madrugada. Para quem que a gente está orando e quem vai nos ajudar na oração? O Espírito Santo, não é? Amém. Mas a gente precisa levantar, né? Porque não dá para orar deitado a gente dorme. Tinha um jovem na igreja, né, o Diácono Robson, que conta dele que ele virava, sempre falava, nossa, eu orei a noite inteira e tal. Mas como é que é esse negócio? Não, eu deito orando, aí eu acordo orando de novo. Mas é fácil. Tá igual o irmão foi orar com a esposa para poder dormir. E eu, meu irmão, já vou falar logo, eu fui deitar, a gente foi orar junto para poder dormir. E aí ela começou a oração, ela guiou eu em concordância com ela orando. Amém? Aconteceu há pouco tempo. E a gente está orando. Aí, de repente, eu só ouvi na hora que ela falou amém. Eu falei amém. Na hora que eu falei amém, ela começou a rir. Eu falei, mas de que você está rindo? Eu falei, eu só estou rindo porque você estava roncando a oração toda. Eu adormeci, eu estava roncando a oração toda. Na hora que ela falou amém, eu falei amém junto. Mas por quê? A consciência estava ligada com ela, né? E aí o sono me roubou. Na hora que ela falou amém, eu captei a mensagem. Eu falei amém também. Isso virou uma festa lá em casa. Mas amém. Você de um que dormiu no banco, assim, ó, ajoelhado, orando, ciclo de oração, ele dormiu sentado,
os irmãos que ligaram a luz foram embora. Quando ele acordou, tinha ninguém. Ele falou: fui arrebatado. Isso é história verídica, tá? Aconteceu com ele. Eu conheço uns que já ficou trancado em igreja também, mas os pais esqueceram dele e deixaram ele para trás. Essas experiências aí são fortes. Já acordei também com o joelho em cima da cama e o outro no chão. Não sei o que aconteceu. Eu não sei nem se eu cheguei e desceu, ou se eu já fiquei, foi lá. Eu não sei se eu estava vindo para a oração ou voltando da oração. Mas aconteceu. Mas são guerras que a gente passa. A oração da madrugada, essa semana eu vi um vídeo que às vezes na oração da madrugada a gente já está pedindo para Deus salvar o Espírito Santo. Deus salva o Espírito Santo. Deus... Mas abençoa os meus pecados. Não foi abençoa os meus pecados, não. Eu falei, Senhor, eu te abençoo. Aí Senhor, eu vou dormir em nome de Jesus. Eu fiz oração aqui, fui dormir. O que faz um crente passar por umas coisas dessas? É o entendimento da necessidade de santificação. Agora, irmão, não passo por isso, mas também não se esforça, não faz nada. Se a gente não buscar, não se esforçar, a gente não vai conseguir santificação. Então, na luta, na guerra, na peleja, no sono, a gente vai, pô. É umas coisas que às vezes parece fugir do natural, mas a gente tem a necessidade de um esforço para que não é comprar nada, é lutar contra a carne. Porque quando nós sujeitamos a carne, o Espírito vai manifestar. Em Gálatas capítulo 6, versículo número 16 a seguir, tem ali bem descrito quais são as lutas da carne contra o Espírito. Um milita contra o outro, e quem tiver mais forte vai ganhar. Amém? Então cabe a nós tomarmos a decisão de quem vai estar mais forte. Amém? Amém. Nós vamos concluindo agora. Só distinguir aqui justificação de santificação. A justificação, né, de uma vez por todas, Jesus nos justifica se nós permanecermos nesse estado de justificação. Amém, glória a Deus. Se não, né, nós vamos perder a salvação. E a santificação, ela continua a vida inteira, é um processo, e é isso que nós precisamos entender. Obra inteiramente de Deus, a justificação. Não cabe o crente, você não se auto-justifica. Nós vimos na semana passada, não tem como, é impossível alguém se auto-justificar diante de Deus. É uma obra totalmente de Deus. A santificação, nós cooperamos. Justificação perfeita nessa vida. A santificação, ela não vai chegar no estado de perfeição, ou seja, de completo, não. Só quando nós alcançarmos a eternidade, nós vamos ganhar a estatura de varão perfeito. Então aí sim, nós conseguiremos, né, em nome de Jesus, a santificação por completo. A justificação é a mesma em todos os cristãos. A santificação maior em alguns do que os outros. E por que se deve alguns, né, alcançar maior santificação do que outros? Por causa do que nós já vimos aqui. Esforço. Se a gente não se esforçar, né, a gente vai ver os outros andando léguas de distância na nossa frente. A gente ainda está ali, ainda saindo do ciclo inicial ainda da vida cristã. Então esse processo cabe a nós temos responsabilidade sobre nós. O apóstolo Paulo, em uma carta que ele escreve, ele fala com os irmãos: vocês já deviam ser doutores e vocês estão como meninos. Então, irmão, é responsabilidade nossa, nós temos que entender isso, nós temos que crescer, nós temos que buscar, nós temos que avançar. E mesmo não vendo ninguém avançando, você não está vendo ninguém do seu lado para te dar força e tal, entenda que é uma necessidade e a gente deve buscar por isso, em nome de Jesus. Amém? Amém. Convém que os crentes, como pessoas justificadas, regeneradas e santificadas, demonstrem ao mundo perdido que somente Jesus pode salvar e transformar pecador. Amém. Então, todo esse processo nosso, irmãos, é para a gente glorificar o nome de Jesus. É para que o nome do Senhor seja elevado ao mais alto patamar. E que mais pessoas sejam alcançadas, que é a nossa principal responsabilidade. Sabe o que Jesus nos pediu? Ou nos deu? Eu não falo nem pedir não, né? O que Ele nos ordenou? Ide por todo mundo, pregar o Evangelho a toda criatura. É uma responsabilidade, é uma delegação de Jesus. Quer agradar a Jesus? Anuncie o Evangelho. Que agrada a Jesus, manifesta. O maior anúncio do Evangelho é a manifestação de Filho de Deus. É quando você é um cristão, independente do lugar onde você esteja. O seu exemplo começa a brilhar, o seu exemplo começa a
a iluminar todo o ambiente e confrontar toda escuridão, todo o pecado, e às vezes você começa a ser perseguido, e às vezes você começa, mas você está manifestando o nome de Jesus, e a obra do Senhor vai sendo glorificada, amém? Então quando nós entendemos isso aqui, é um processo maravilhoso para nós então sermos salvos, sermos justificados, sermos santificados, regenerados, então levar a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus a todas as nações, amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Alguma dúvida? Algum comentário? Amém? Alguma dúvida? Não, né? O restante dessa aula vai estar, né, em nome de Jesus, no canal da igreja no YouTube, para que os irmãos possam então estar integrando. E a respeito do propósito do projeto que nós vamos iniciar, nós vamos então ter dias específicos para a gente poder passar para os irmãos qual é a estratégia que nós sentimos no coração de que o Senhor vai nos usar muito nessa estratégia. Tem um método bem interessante, bem legal, para que nós possamos alcançar vidas para Jesus e cumprir, né, a ministração ou a ordenança de Jesus que está sobre nós, amém? Vamos colocar sobre os pés então, vamos orar. Pai amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor, por este tempo aqui reunido, Senhor, com os nossos irmãos. Pai, te agradecemos, Senhor, por essa ministração da Tua palavra, por esse direcionamento, Senhor Deus, por essa palavra que vem nos confrontar, nos orientar, nos fortalecer, nos dar, Senhor, uma direção que é o que nós precisamos sempre no Senhor. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor complete a boa e grande obra na vida de cada um dos Teus filhos, Pai, para que o Teu nome seja glorificado, que todos sejam fortalecidos, Senhor, Pai, que avancem, Senhor, e progridem e tenham muito sucesso, Senhor, Pai, no processo de santificação, Pai, que através desse processo haja grande manifestação do Teu poder, da Tua glória, da mensagem poderosa do Senhor Jesus na vida de cada um dos irmãos em cada ambiente, em nome de Jesus. Fortalece, Senhor, aqueles que estão enfrentando dificuldades, enfrentando perseguições, enfrentando lutas, Senhor, por causa de um posicionamento, Pai, mas que não desista, que ele persista e de que haja manifestação plena da glória do Senhor para a honra do Teu santo nome. Assim, Pai, guarda cada coração em Ti, fortalece no Senhor, Pai, nos leva no centro, Senhor, da Tua vontade, guarda as Tuas mãos poderosas. É o que nós oramos, Pai, em nome de Jesus. E você que concorda diz amém. Estenda as mãos na posição de receber. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja de Deus sobre a face da terra. Você que recebe diz amém. Se está terminado, não sai sem cumprimentar todos os irmãos presentes. Amém?